Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estaremos tratando sobre o tema Paulo, o discipulador de vidas. Nosso texto, ele se encontra no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 ao 47. Depois do capítulo 20, versículo 1 ao versículo de número 4. Esse tema, ele é um tema muito sugestivo, porque nós somos discípulos de Jesus. E o discipulado é algo que é para a vida toda. Esse termo, ele se aplica aos seguidores de Jesus. Porque quando se fala em discipulado, logo se leva somente ao novo convertido. Porque essa disciplina, quando se trata do discipulado, nós vamos trabalhar com a questão, da pessoa ela desenvolver o que? A sua espiritualidade. Mas quando fala assim em espiritualidade, nós vamos ver que a espiritualidade ela envolve também tanto o aspecto social como o aspecto emocional. Então, é bom nós deixarmos bem claro que essa verdade. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós seremos discípulos de Cristo. E sempre estamos em um processo de aprendizagem. Cada vez mais nós podemos aprender para crescermos o quê? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus já havia estabelecido, que a lei ela deveria ser ensinada, ela deveria ser guardada, ela deveria ser cumprida na vida ali dos israelitas, do povo hebreu. E o discipulado, o ensino, ele já começava dentro de casa. No livro de Deuteronômio, do capítulo 4, nós vamos ver que quando Deus ele dá a lei ao seu povo, e nós vamos ver que a instrução ela será dada começando o que? Em casa. Que os pais deveriam ensinar os filhos o que? A lei do Senhor, para que eles pudessem aprender. E nós vamos ver que ali em Juízes, no capítulo de número 2, quando há a morte de Josué, ali dos anciãos ali da nação, nós vamos ver que o ensino ele vai ser negligenciado. Logo, o texto vai dizer que surge o que? Uma geração que não conhecia a Deus. Olha que coisa triste. O povo que era guardião da lei, que foi liberto por Deus, foi levado para uma terra que manava leite e mel, que tinha ali os pais, as famílias, a obrigação de ensinar os filhos. Nós vamos ver que isso é negligenciado. E logo ali vai ocorrer o que? Um ciclo vicioso. Sempre vai ter aquela narrativa, eles esquecem a Deus, vão perante outros deuses, eles vão sofrerem ali a perseguição, a invasão de outros povos, eles clamam a Deus, Deus manda um libertador e o ensino ele acaba sendo mais implantado já nos dias de Samuel, que Samuel vai acabar fundando escolas de profetas para que verdadeiramente o ensino ele fosse ali levado para toda a nação. Mesmo assim ainda o povo ele não segue ali os padrões estabelecidos por Deus. Um dos profetas vai se levantar, e vai ali
revelar a principal causa da ruína de Israel foi que Israel não prosseguiu em conhecer a Deus. E eles desobedecem ali aquilo que Deus requeria que eles viessem fazer. Nós vamos ver que eles vão para o cativeiro ali por causa da sua transgressão, né? A sua desobediência levaram eles ao cativeiro. E veremos que quando o povo retorna, a preocupação de Esdras em levar o que? Os seus irmãos a conhecerem a verdade, a se renderem a Deus, a fazerem ali veredas direitas, veredas justas, né? Para que o povo pudesse ali ter uma experiência com Deus. Já no ministério de Jesus, nós vamos ver que Jesus ele estabelece a urgência do discipulado. Lá em Mateus capítulo 28, ele vai dizer, ide, né? Ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no ministério terreno de Jesus, nós vamos ver que Jesus sempre trabalhou com essa questão do ensino, do discipulado ali, levando as pessoas a terem o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua vontade, para que os homens pudessem cumprir ali as ordenanças que Deus estabeleceu. E a igreja primitiva, quando ela é fundada, nós vamos ver que ela dá importância nessa ordem estabelecida por Cristo, no texto que eu disse para vocês da nossa leitura bíblica em classe, né, em Atos Apóstolos, no versículo 2, né, diz que a igreja ela perseverava nos ensinamentos dos apóstolos, na doutrina. Então os apóstolos, eles repassaram aquilo que eles aprenderam de Cristo, àqueles que estavam sendo agregados ali na igreja. E Paulo, quando ele tem encontro com Jesus, ele é chamado para ser o grande propagador da fé cristã entre os gentios. Nós vamos ver que Paulo, quando ele plantava uma igreja, ele ficava ali um determinado tempo, até que os discípulos ali, os novos convertidos, eles firmassem que os passos ali na verdade do evangelho. Porque nós sabemos que toda criança, todo bebê, quando ele nasce, ele não cresce automaticamente. Nós vamos ver que há o desenvolvimento ali natural ali da criança. E assim, quando a pessoa nasce de novo, aceita Cristo, nós vamos ver que essa pessoa ela precisa o quê? Ser alimentada, ser instruída, ser treinada, ela precisa ser ajudada para que possa o quê? Crescer sadia, desenvolvendo o quê? A sua fé, desenvolvendo o seu caráter, desenvolvendo ali as suas ações dentro daquilo que agrada a Deus. Logo, nós vamos ver que Paulo ele se preocupa com essas pessoas que aceitavam o evangelho. Ele dava o que? Ali a assistência. E algumas vezes ele precisava sair rápido, mas nós vamos ver a preocupação dele em enviar ali para aquela localidade ali pessoas experientes na fé para que pudesse dar continuidade à obra ali, aquela igreja que foi estabelecida. Então Paulo sempre manteve o que? Essa preocupação, não só de levar o evangelho, mas que o evangelho seja ensinado, seja ali instruído aos novos convertidos. No ponto 3, que ele fala sobre o discipulado é uma missão integral
de pregar e ensinar, nós vamos ver que a pregação é o ponto de partida por discipulado, mas é a pregação que está relacionada com o Evangelho de Cristo. Está relacionado que com a palavra, porque o que leva ao conhecimento da verdade é a palavra de Deus. O que leva os homens a serem impulsionados a viverem uma vida santa é a palavra, é a manifestação do poder de Deus na vida dela. Então a palavra, ela vai levar as pessoas a serem despertadas para o serviço, leva ao crescimento da fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então nós vamos ver que a igreja, ela precisa, né, manter esse equilíbrio entre a pregação evangelística e o ensino cristão, para que haja o que a maturidade. Porque evangelização e discipulado são coisas que estão relacionadas entre si. Porque a evangelização leva as pessoas a decidirem por Cristo, a aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Enquanto o discipulado leva as pessoas a imitarem a Jesus, a viverem a verdade do Evangelho, a praticarem aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Logo, nós vamos ver que uma coisa não está separada da outra, mas estão interligadas uma com a outra. E no terceiro item nós temos, né, que o discipulado, ele começa dentro do seu próprio contexto que você está vivendo, dentro da sua própria cultura. Então nós vamos ver que os apóstolos e também Paulo, primeiramente ele tentava ali levar os seus conterrâneos à verdade do Evangelho, a se renderem a Cristo. Logo depois eles partiam para outras pessoas, no caso gentios, que eram pessoas de culturas diferentes, né? E hoje nós temos o desafio, o que? Do discipulado, porque se prega o Evangelho para várias classes de pessoas, né? Dentro do contexto social que nós vivemos, uma variedade de costume, variedade de culturas, né, devido ao tamanho do nosso país, né, o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste, Sudeste, são culturas que nós vamos ver assim, que nós vamos encontrar alguns choques relacionados a algum estilo de vida, mas o Evangelho, ele precisa ser ensinado para que a verdade relacionada com a conduta, com a maneira de viver daquilo que está no Evangelho, seja ali abraçado por aqueles que se decidirem por Cristo. Então a melhor maneira de se ensinar o Evangelho, né, em culturas, em pessoas que têm costume diferente do nosso, é levando as pessoas a absorver a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho tem um poder transformador. O Evangelho tem um poder de mudar o homem. Porque o Espírito Santo, ele atua, né, no íntimo, atua ali no ser das pessoas, levando a uma decisão, levando a um apego pela palavra de Deus e uma mudança de estilo de vida. Então, a evangelização, ela precisa ser acompanhada do discipulado, Nós vamos ver que a pregação é a maneira de levar o Evangelho às pessoas, da qual o Espírito Santo irá levar elas a decidirem por Cristo.
e o discipulado levarão essas pessoas a viverem a verdade do Evangelho. Então, que Deus possa, nos dar graça e nós possamos a cada dia continuarmos aprendendo aos pés de Cristo, para que nós possamos responder com mansidão àqueles que questionam a respeito da nossa esperança, da nossa fé. E nós possamos ajudar aqueles que decidirem para Cristo a crescerem espiritualmente e possam alcançar ou desenvolver uma maturidade cada vez mais sadia diante de Deus e diante dos homens. Então, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.